Oi, pessoal, estamos aqui retornando e vamos, nesta semana, iniciar uma sequência de aulas mais específicas sobre contraponto vocal. E esse contraponto vocal nós vamos estudar a partir da obra de Johann Fuchs. Johann Fuchs publicou em 1725 um estudo muito interessante chamado Gradus ad Parnassum. Esse estudo, que pedagogicamente divide o contraponto em espécies, é presente até hoje na nossa realidade. No Brasil, ele foi bastante difundido pelo professor Hans Joachim Kohlreuter. Então, nós vamos ver agora como seria um contraponto de primeira espécie de acordo com o método Fuchs. Bom, pessoal, aqui nós temos o início de tudo para o método Fuchs. No método Fuchs, o estudo do contraponto ele começa com um cantus firmus. O cantus firmus é uma melodia gregoriana, digamos assim, que se prestará ao tratamento polifônico. Então aqui nós temos uma melodia totalmente constituída de semibreves, a partir da qual nós elaboraremos um contraponto. O cantus firmus ele obedece a algumas diretrizes bem específicas para a sua elaboração. Vocês vão poder verificar essas diretrizes no PDF que eu vou deixar disponível na plataforma. Mas aqui o que nos importa agora é que nós temos o cantus firmus e que ele está colocado na voz mais grave. Então vamos ouvi-lo uma vez. Então, a partir desse cantus firmus, nós vamos elaborar a estrutura contrapontística. Nós vamos criar uma outra voz. Então, esse aqui vai deixar de ser uma monofonia e passará a ser uma polifonia. Há duas vozes, conforme a gente vê aqui. Então, nós temos o cantus firmus na voz inferior e na voz superior nós temos um contraponto de nota contra nota, punctus contra punctus. Esse é o contraponto de primeira espécie, quando nós temos essa simultaneidade da rítmica, né? Então são os mesmos valores rítmicos nas duas vozes. E aqui nós temos sinalizados pelos números os intervalos que se formam e nós podemos observar algumas coisas. Conforme eu já lhes disse, o contraponto, aliás, o cantus firmus está na voz inferior. E o contraponto ele se inicia com um intervalo de oitava. Ele vai também ser finalizado com o mesmo intervalo. A maior distância que nós vamos encontrar entre as vozes é a distância de décima, que acontece aqui duas vezes, aliás, três vezes, né? E preponderam nas duas vozes os intervalos de segunda, os graus conjuntos, para que realmente seja cantável. É bom nós sempre lembrarmos que esse contraponto, que esse método, ele foi elaborado pensando na polifonia vocal. As consonâncias perfeitas, elas ocorrem por movimento contrário. Nós temos três. A inicial, então como não tem nada antes, tudo bem. A quinta, que acontece aqui no meio, que é alcançada com a voz superior fazendo o movimento descendente e a voz inferior fazendo o movimento ascendente, ou seja, movimento contrário. E a oitava final, que nós temos com a voz inferior fazendo o movimento descendente e a voz superior fazendo o movimento ascendente. E é bom que a gente observe que essas duas vozes caminham por grau conjunto para essa oitava final. As consonâncias perfeitas elas ocorrem por movimento contrário, como eu já falei. Cada melodia tem um ponto culminante. O que é o ponto culminante? O ponto culminante é a nota mais aguda. Então, na melodia do cantus firmus, esse ponto culminante é esse A, que acontece aqui.
E no contraponto, na voz superior, o ponto culminante é um G, que acontece bem antes. É muito importante que não haja essa coincidência dos pontos culminantes, das notas mais agudas da melodia, ou seja, que elas não aconteçam ao mesmo tempo. No nosso caso aqui, apareceu primeiro na voz superior e só um pouco depois na voz inferior. A sexta, a consonância imperfeita, ela pode ocorrer de forma repetida, como sextas paralelas, é o que acontece aqui nesse trecho. Mas não pode exceder a 3 sextas repetidas, a 3 sextas consecutivas. Então, em linhas gerais, essas são as diretrizes para o contraponto de primeira espécie, que é esse contraponto de nota contra nota. Vamos ouvi-lo agora. Essa foi, portanto, a primeira espécie de contraponto de acordo com o método Fuchs. Nos primeiros momentos com o contraponto, eu deixei a gente mais livre para a gente explorar a criatividade da gente. É muito importante que, mesmo estudando as diretrizes de um estilo específico, como o contraponto modal do século XVI, a gente busque a centelha da criatividade, a gente busque fazer algo musical.